Bom dia. Boa. Posso ir? Tô por qui. Ué, Boa noite, toca a pessoal. ficha. Prazer estar mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira com vocês. Dessa vez a gente tem um convidado muito especial, que é o professor Gilberto Friedman. Além de nosso amigo de longa data, é um dos maiores especialistas aí em sepse e hipoperfusão, professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Clínicas de Porto Alegre, e vai nos brindar aí com a sua larga experiência no assunto sepse. Tem participado de diversas iniciativas, estudos internacionais, inclusive, voltados ao tema aí, e vai nos passar uma perspectiva histórica aí dessas últimas 3 décadas aí de progresso em relação à sepse. Gilberto, é com você. Fique à vontade, seja bem-vindo. Ok, Silvio, obrigado. Em primeiro lugar, é uma honra participar da atividade de você, das sessões clínicas, das UTIs integradas. Há muitos anos que a gente se conhece, é amigo, e isso é o mais importante. O resto é bobagem. O resto a gente tira de letra. Ah, e o Edelon pediu para mim falar sobre o Fernando, que na verdade começou a falar comigo, né, pedindo para mim falar sobre essas últimas 3 décadas, né? Eu fiz uma apresentação no Congresso Gaúcho que abordava exatamente isso. Eu fiz pequenas modificações para a gente poder conversar hoje. Eu acho que nós todos aqui, principalmente o Edelon, o Ciro, o Fernando, nós 4, né, aprendemos muito nos últimos 30 anos, né? Porque a gente é mais velho mesmo, então a gente tem uma carreira, né? E muita coisa melhorou, né, ou avançou, como é o título dessa atividade, no manejo das sepsis. Eu não tenho nenhum conflito de interesse no tema e não usei inteligência artificial para fazer essa apresentação. Bom, a história da medicina intensiva é antiga. Dá para dizer que começa lá com a Florence Nightingale, né, que, em última análise, cuidou de pacientes sépticos, né? Ela ou evitou sepsis, se vocês quiserem, né? Quando ela, simplesmente tendo um protocolo de cuidado, que inclui lavar as mãos, por incrível que pareça, né? A mortalidade, que era de 40% de pacientes, soldados hospitalizados, caiu para 2%. Então, vejo que a Florence já trabalhava, né, em última análise, com o tema dessa aula, né? E já falava, e já era um avanço isso, né? Mas nós vamos falar dos últimos 30 anos. Quando eu comecei a me interessar pelo tema, no meu doutorado, isso lá no início dos anos 90, essa publicação de 98, mas eu comecei a trabalhar o tema da sepsis nos anos 90, ainda início, havia uma grande preocupação. Não se conhecia a epidemiologia da sepsis nessa época de forma minimamente decente, eu posso dizer. Por quê? Porque não tinha uma definição de sepsis. Não tinha. Então, fazendo uma espécie de revisão sistemática na época, eu peguei um monte de papers dos 30 anos antes, né? Então, isso era 93, 94, quando eu trabalhei esses dados, 95. E o que a gente viu é que a mortalidade era muito alta, apesar de que tinha uma tendência à diminuição de mortalidade. Só que a epidemiologia, eu não consegui tirar um dado epidemiológico disso aí bom, porque os termos eram sepsemia, infecção generalizada, né? Então, cada paper, cada estudo, cada autor usava definições diferentes. Não é à toa que, em 92, um grupo grande de experts, não, nós precisamos ter definições minimamente aceitáveis, né, sensíveis, se possível específicas, elas não eram na época, para poder disparar estratégias, sejam elas epidemiológicas ou, eventualmente, de intervenção, para tentar fazer alguma coisa com esse problema gigantesco que era a sepsis.
Foi aí que surgiram essas definições de SIRS, né? Resposta inflamatória sistêmica, sepse, sepse grave, choque séptico. Essas definições são sensíveis e são clínicas, como vocês podem ver. Por que isso? Porque, na época, não se tinha dados, não se tinha banco de dados para trabalhar essa informação de forma um pouco mais detalhada. Então, eram médicos, muitos intensivistas, vamos começar com uma definição, pelo menos clínica, e poder, então, ter uma linguagem única, né? Todo mundo conversar de uma forma uniforme. E aí vocês têm esses cartoons aí que são clássicos, né? Tentando mostrar o que é SIRS, sepsis. Então, sepsis é uma SIRS causada por infecção, e assim por diante. Isso ajudou muito, apesar de que essas definições elas eram imprecisas, muito sensíveis e pouco específicas, ajudou muito. Então, primeiro já se começou a identificar que o problema era grande, né? Isso é epidemiologia, gigantesco já na época, né? Então, a sepse nos Estados Unidos, né, se falava em 750 mil casos, contra 1 milhão e 100 mil de infarto na época, mas a mortalidade era tão alta que, apesar de o número de casos ser até um pouco menor do que infarto, que é um diagnóstico preciso, a mortalidade era, no mínimo, igual ou maior já naquela época. Vocês vejam o tamanho do problema, isso nós estamos falando em 2000, 25 anos atrás. Né? E mais que câncer, por exemplo. Isso já se identificava usando essas definições. Bom, e já começou a se ver que a incidência aumentava em torno de 1,5% a 2% ao ano, isso nos Estados Unidos, mas isso se reproduz em outros países também. O que se via, então, era se projetando isso, que o problema só ia aumentar ao longo dos anos. E realmente vocês podem ver que essa projeção do Derek Angus, lá em 2000, né, falava em 750 mil casos, que eram os dados do CDC americano, falava que lá em 2025 nós teríamos aí em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, em torno disso, de casos nos Estados Unidos de sepse. Os dados do CDC falam hoje, ele acertou, em mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão de casos. Então ele acertou, essa projeção estava correta. Veja o tamanho do problema. Então, já naquela época também o Brasil começou então a buscar dados, né? Então, esse é um dado que o Fernando e eu, né, somos autores. Acho que eu não me lembro se o Adelon participou desse estudo ou não, nem o Ciro, eu não me lembro, mas nós estamos ali. Nós já vimos que o problema era muito grande no Brasil, né? E a mortalidade era muito alta no Brasil. Nós estamos falando de o problema no Brasil não era menor que em outros lugares, talvez até maior, né? Então, nessa época ainda, nessa primeira década, ele, entre 1992 e 2002, eu botei essa década, esse período de propósito, a preocupação que é uma síndrome inflamatória, né? Uma cascata inflamatória super. São centenas e centenas de mediadores envolvidos, que, uma vez desequilibrados, né, na sua expressão, eles causam dano para os tecidos e, portanto, levam à disfunção orgânica e morte. Se pensou assim, bom, quem sabe a gente mexe com isso? Foi esse a década de 90 foi muito isso. Então, por exemplo, esse estudo aqui do Fischer, eu sou um dos autores, eu participei desse estudo, a gente trabalhou, por exemplo, com o antagonista do receptor para interleucina 1. E nos estudos fase 2 pareciam promissores, o fase 2 eu não participei, e no fase 3 deu negativo. Né? Então foi uma ducha de água fria. Vários estudos com mediadores inflamatórios, com tentativas de bloquear mediadores inflamatórios, deram com os burros na água. Talvez porque a complexidade da cascata é tamanha que não adianta bloquear um mediador. Foi essa a conclusão que começou a ser de vários estudos, com anticorpo TNF, bom, super, a história é longa. Né?
Também se trabalhou, por exemplo, isso aqui é uma tese de mestrado do Roger Weingartner, né, lá, foi a primeira tese de mestrado que eu orientei. A gente trabalhou, por exemplo, com o azul de metileno, que nada mais é do que um bloqueador do óxido nítrico, né? Depois surgiram estudos com ele, NMA, né, e outros que mostraram, infelizmente, também não mostraram resultados promissores, né? Foram estudos negativos, até com algum para-efeito. Então, outro mediador que foi trabalhado e que, infelizmente, não. Ele está sendo ressuscitado agora, né? O azul de metileno e talvez outros bloqueadores de óxido nítrico, mas o status atual, infelizmente, é de não usar, né? Aí surgiu uma grande esperança, né? Eu me lembro da empolgação do Edelon, do Fernando, do Ciro, minha menos na época, mas todos nós fomos empolgados, né? Não vamos mentir, né? Todos nós ficamos empolgados com a proteína C ativada recombinante humana, que é um mediador interessante, né? A proteína C ela é um potente anticitoquina, principalmente antifator de necrose tumoral, e também é um anticoagulante, atuando tudo na microcirculação. Na inflamação isso acontece, nós temos isso naturalmente e foi desenvolvido de forma recombinante, né, artificial. E o primeiro estudo, esse do Gordon Bernard e outros autores, ainda mostrou uma diminuição de mortalidade. Então, nessa época, né, final da década de 90, surgiu uma droga, quem sabe essa é a nossa droga, e ela virou realmente uma droga que, nos próximos 10 anos, se usou como uma droga principalmente para pacientes graves, uma tentativa de controlar a sepse e diminuir a mortalidade. Parecia promissora, né? E ela ficou recomendada como uso. Na mesma época surgiu um clássico, outro estudo icônico, assim como o anterior, que é o estudo do Emmanuel Rivers, né, que propunha, então, uma terapia dirigida por objetivos, né, precoce, eram, então, objetivos hemodinâmicos, perfusionais, de forma precoce, para tentar diminuir a mortalidade. E esse estudo também impactou muito, né, na nossa memória, porque ele mostrou uma diminuição de mortalidade, é um estudo unicêntrico, em Detroit, e mesmo sendo um estudo unicêntrico, nem é um estudo tão grande assim, ele foi publicado no New England, porque ele foi tão impactante, até para quem provavelmente recebeu, né, o editor do New England, que apesar das limitações do estudo, ele saiu no New England, e foi realmente impactante para nós. Era um estudo que era uma ressuscitação inicial, as primeiras horas, né, atendimento praticamente na emergência, baseado em alvos que incluíam PVC, um alvo de PVC, alvo de PAM, débito urinário, não deixar o paciente anêmico, né, tentar manter uma saturação venosa central ou mista, se o paciente tivesse sangrando. Esse estudo basicamente era com saturação venosa central, pelo menos 70%, né? Então, na época, lá, o professor Rivers mostrou uma diminuição importante de mortalidade, né, evitando o chamado colapso cardiovascular, né, e esse estudo tornou-se uma referência. Bom, no final dessa década, então lá em 2002, os experts mostraram, bom, está saindo um monte de estudo, está começando a surgir coisas boas, que podem ajudar, que parecem estar ajudando a diminuir a mortalidade, etc. Vamos fazer, então, um consenso para ver a melhor evidência e fazer recomendações, né? Isso foi o início, então, da campanha de sobrevida à sepse, né? 2002. A missão dessa reunião inicial era reduzir a mortalidade. Era essa a missão, reduzir a mortalidade na próxima década e assim por diante. Também foi um marco para nós, né? Porque realmente um monte de experts se reuniu, estudou o tema e tentou fazer recomendações para todo mundo, né? A recomendação começava, por exemplo, eu não vou poder passar por todas as recomendações, com a ressuscitação inicial,
que era muito baseada no estudo do Rivers, né? O que é chamado pacote de 6 horas. E também, na parte avançada, que eles chamavam de pacote de 24 horas, tinham as recomendações para uso, por exemplo, da proteína C ativada recombinante. Exemplo, né? Já falava em ventilação mecânica protetora, falava nas drogas, falava até em vasopressina naquela época, né? Já falava. E recomendações para fluidos, basicamente o que se discute nos galhos até hoje. Mas tinham recomendações da época. Como você sabe, esses consensos eles têm que ser periodicamente reavaliados, né? E é isso que eu vou mostrar depois. Bom, por exemplo, fluidos nessa época tinha uma recomendação que se podia dar ressuscitação com coloide, natural ou artificial, né, albumina ou, por exemplo, amido, ou cristalóides. Eu mesmo trabalhei com o tema de coloide na época, mostrando os efeitos hemodinâmicos, mais duradouros, etc. Mas, infelizmente, a coisa não é tão simples assim. Em 2012, eu considero esse gado um divisor de águas, porque realmente foi o gado que mais modificou as recomendações. Por que isso aconteceu? Porque, assim como na década de 90 a 2002 surgiram estudos, nesses últimos 10 anos, entre 2002 e 2012, surgiram vários estudos, e melhor desenhados já, porque as definições existiam, o mundo estava atento para a pesquisa, para o problema, né? Por exemplo, fluidos. Mudou tudo. A partir de 2012, você recomendou contra o uso, porque havia evidência, particularmente no sepsis, que até aumentava a mortalidade, muito relacionado, por exemplo, à insuficiência renal. Né? E eu não sei porque não está aparecendo a segunda imagem ali, mas não importa. Tá? Então, baseado nessas informações novas, nesses estudos, se mudou a recomendação radicalmente. É contra o uso. Né? Então, isso tudo foi um aprendizado. Qual o vasopressor, por exemplo? Lá era dopamina, noradrenalina, não tinham estudos que mostrassem diferenças. Até que surgiu esse estudo do Daniel Debacker, em 2010, que comparou noradrenalina com dopamina em choque, de maneira geral, mas a grande parcela nesse estudo de pacientes era um choque sério, mostrando que não tinha diferença, pelo menos nesse estudo, mas com muito menos para-efeito. Outros estudos menores surgiram na época e até na mesma época, inclusive no mesmo ano, alguns estudos, mostrando numa meta-análise um benefício até em mortalidade para a noradrenalina, sempre com menos para-efeito. Ficou, então, a recomendação mudou também. Ficou a noradrenalina como primeira escolha. E aí incluíram, né, a adrenalina e a dopamina em situações especiais. Mas a noradrenalina ficou com o vasopressor de primeira escolha. Esteroides é outro tema super controverso, né? Entre 2002 e 2012, teve algumas atualizações das recomendações, não novas recomendações, atualizações, e foi incluída a hidrocortisona, né? Que já se falava lá em 2002, mas aí em 2008 teve uma recomendação um pouquinho mais forte, sugerindo então a hidrocortisona intravenosa para choque séptico, né? Desde que tenha sido confirmado que a pressão arterial estava pouco responsiva, a ressuscitação volêmica e terapia com vasopressor. Em 2012, ela mudou um pouquinho. Sugerimos que hidrocortisona intravenosa não seja dada como tratamento dos pacientes com choque séptico adulto, se a terapia de ressuscitação hídrica e de vasopressor são capazes de restaurar a estabilidade hemodinâmica. Ficou uma recomendação um pouquinho mais fraca, né? Um pouquinho menos, assim, quase como dizendo assim, você decide, né? Dar ou não dar. Tá? E aí fica lá, se essa não é atingida, sugerimos hidrocortisona intravenosa. Por que isso também? Estudo, novamente estudo. O estudo do Anani, que é o primeiro aqui que a gente está vendo, né? Ele mostrava, o estudo, se pegar todo o grupo de pacientes,
sem subdivisão em subgrupos, não mostrava a diferença. Ele viu que no grupo que, testando a adrenal, né, com o teste da corprosina, e aí esse subgrupo de pacientes que tinha o teste ruim, esses pareciam ter benefício. O Anani trabalhou com pacientes muito graves de choque séptico, né? Esse tema do diagnóstico nós trabalhamos também, eu também trabalhei, né, nessa época ali, 2012, né, na virada da década, como eu digo, e a gente não conseguia entender muito bem o diagnóstico, não. Então, era essa uma das dúvidas. Será que o diagnóstico realmente ajuda ou não? O estudo que até anterior ao meu, né, esses estudos que eu publiquei com o Rafael Moraes, já, que é o Córticos, já mostrava que a hidrocortisona no choque séptico funcionava bem, mas não era tudo aquilo que no estudo Anani, talvez porque a gravidade dos pacientes não eram tão importantes nesse estudo, e certamente sepse, que era esse estudo, também inclui sepse, não mostrava nenhum benefício, talvez até malefício. Por isso que a recomendação em 2000 ali começou a mudar. Nessa época, vejo que o ano do código é 2008, né? Quando essa recomendação ficou mais tênue, que eu falei. Bom, hiperglicemia, né? É um tema que começou a surgir lá no final da década de 90, início de 2000, em sepsis, eu estou falando, em outros contextos clínicos já se trabalhava esse tema, né? E, baseado nos estudos da Vandenberg, se recomendava um nível de glicemia máximo de 150. Ela propunha até normoglicemia. Não chegou tanto. Começaram a surgir estudos mostrando que era difícil, né, manter níveis baixos, tinha risco de hipoglicemia, e, como você sabe, hipoglicemia é um risco isolado, né, de mortalidade, né? Então, a recomendação já mudou. Foi um pouquinho mais, né? Então, por isso que a brincadeira do doce é ruim, doce é bom, né? Então, em 2012, a doce já era bom, né? Em 2004, o doce era ruim, né? Então, se era mais permissivo, né? 180, que é mais ou menos o que a gente usa até hoje, né? Então, isso também é baseado em estudos como esses, né? O da Vandenberg sugerindo uma normoglicemia como um benefício, mas aí o Nice Sugar, né, que o meu amigo Jean-Charles Prezer foi um dos líderes, né, de estudo, já mostrava que, calma, não é bem assim, né? Não é bem assim. O impacto da normoglicemia não é tão importante e certamente a hipoglicemia é para a mortalidade. Bom, nesse meio tempo, surgiram alguns estudos com a proteína C recombinante humana, a drotrecogina alfa, né, que se seguiram ao primeiro estudo ali, 2001. Né? E aí uma meta-análise da Cochrane já se começou a desconfiar dos efeitos, do benefício, do tamanho do benefício da drotrecogina alfa no final da década. E também começaram a ter muitos relatos de hemorragia, ok? A União Europeia, no final, lá por eu não me lembro que ano, alguém talvez possa me dizer, começou a sugerir, acabou pedindo um estudo de segurança, no final, depois de 10 anos de uso, mais ou menos. E, no fim, a empresa que fez a droga não quis fazer, esses estudos custam muito dinheiro, já fazia 10 anos, acho que a empresa já ganhou todo o dinheiro que podia ganhar, talvez, né, com a droga, acabou não fazendo. Mas a Cochrane fez uma meta-análise nessa época, que é usada nas recomendações da Survive, mostrando futilidade e risco de efeitos colaterais consideráveis, praticamente hemorrágicos. A partir daí, a droga ficou não recomendada mais e, no fim, ela saiu do mercado. Então, mesmo que, né, não se tornou mais um tema, não se discute mais, ficou para a história, na verdade, apesar que talvez para alguns pacientes essa droga tenha sido perdida. Alguns pacientes. Né?
Bom, em 2012, as recomendações baseadas no estudo Rivers ainda eram fortes, por incrível que pareça. Mudou. 2012 mudou muita coisa, né? Então, essas recomendações, elas mudaram. Em parte, nos últimos anos, começaram a surgir vários estudos, como o PROCESS, o ARISE e o PROMISE. Eu botei só no slide o PROCESS, onde eles testaram essa estratégia relativamente complexa. Imagina a emergência, passar acesso central, coletar saturação venosa, essa questão do hematócrito, ou hemoglobina de 10, hematócrito de 30, tudo isso, né? Foi testado, né, em estudos que não mostraram diferença numa estratégia de early go versus tratamento usual, ou, no caso do Process, que tinha um braço com uma terapia protocolar imposta pelo estudo, mas que não envolvia todas essas intervenções do early go, não mostrou diferença, e o PROMISE, ORISE, mesma coisa. O que esses três estudos têm de comum em relação ao do Rivers? A randomização desses três estudos foi feita após a reposição volêmica. Então, a reposição volêmica, que ainda é recomendada, apesar de ela não ter sido estudada especificamente, apenas a reposição volêmica, a recomendação de 30 ml em 3 horas, ficou e continua forte, né? Então, isso é importante, né? O resto é que não. E trancou aqui minha tela. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, Gilberto, ouvindo sim. Tá. Eu acho que a minha tela trancou. Vamos ver. Eu vou parar e vou começar Apareceu de novo. você aí, Vamos saiu a ver. apresentação. É porque trancou. Vamos de novo. Ok, Vamos ver se funciona agora. tenta passar. Ó, parece que Passou. está funcionando, né? Tá. Ok. Então, a recomendação mudou um pouco, né? Para ficar forte a reposição volêmica, né? Muito forte, né? E a partir daí, hemodinâmico, né? Então, aí responsividade fluida, etc. Ficou uma recomendação tão forte baseada nisso. Outra recomendação que estava na Survive, até recentemente, era normalizar o lactato. Então, guiar a ressuscitação, volume, vasopressor, etc., baseada em normalização do lactato. Essa recomendação é baseada nesses estudos, nessa meta-análise que está aqui embaixo, mas nenhum desses estudos falava em normalizar, falava em clarear o lactato, diminuir o lactato, né? E todos nós sabemos que o lactato precisa ser interpretado, né? O lactato nem sempre ele normaliza em pacientes sépticos, por vários mecanismos não hipóxicos, não relacionados à hiperfusão, ele pode não normalizar. O importante é que ele caia, que ele clareie, né? Então, esse estudo, por exemplo, que nós publicamos no Annals of Intensive Care, mostrava exatamente isso. 50% dos pacientes tinham lactato anormal, que indicam que o paciente foi ressuscitado. A imensa maioria dos pacientes tinham elas normais, né? Normalizavam ao longo do tempo, né? Então, 80%, 90% dos pacientes tinham elas normais. Isso aqui são sobreviventes de choque séptico. E aí foi isso que inspirou o nosso estudo, que é o Andrômeda, né? Onde a gente comparou ressuscitação guiada por lactato versus ressuscitação guiada por perfusão periférica, no caso, tempo de enchimento capilar,
onde a gente mostrou que não tinha diferença, talvez uma leve vantagem para a perfusão periférica na ressuscitação inicial, tem que fazer esse adendo, né? Sempre na ressuscitação inicial. E nesse estudo a gente mostrou que pelo menos benefícios secundários houveram, menos disfunção orgânica, e uma coisa muito legal, né? que era uma das hipóteses nossas, que como a perfusão periférica é tempo real, ela permitiria eu parar a ressuscitação no momento que ela normalizasse. E o lactato precisa de tempo, ele olha o passado, né? E exatamente isso aconteceu. A gente deu menos volume. Um quarto dos nossos pacientes não receberam mais volume em comparação ao grupo lactato. Então, se a gente acredita, né, se nós acreditamos que dar volume em excesso faz mal, esse estudo, no mínimo, serviu para isso. No mínimo. Né? E a recomendação mudou também, mostrando a evolução das recomendações ao longo das décadas. Antibiótico, pessoal. Antibiótico não vai ter estudo, pelo menos eu duvido que tenha algum estudo considerado ético, dar ou não dar antibiótico, atrasar versus não atrasar antibiótico. Então é tudo observacional, não tem estudo randomizado controlado. Tem um monte de estudo observacional, eu escolhi 2 só para dar exemplo, mostrando que quanto mais precoce parece diminuir a mortalidade, né? E amplo espectro inicial, né? Amplo espectro para o contexto epidemiológico do meu paciente, né? Então, se o cara é pneumonia comunitária num paciente hígido é uma coisa, num paciente hematológico que internou no hospital há uma semana é outra, e assim por diante, né? Mas amplo espectro parece importante também. Então, precoce e amplo espectro, né? Então, o estudo, esse aqui mostra exatamente isso, ele é didático, né? Pacientes com sepse e tratamento apropriado, então, pacientes não tão graves com tratamento apropriado, a sobrevida é muito boa. Vejam o extremo aqui, pacientes com choque séptico e terapia inapropriada, a mortalidade é absurda, né? Tudo observacional, pessoal. Não vai ter estudos, eu não vou mostrar outros estudos desse tipo. Já nos últimos anos, nessa última década, agora eu vou botar, né, começou a surgir uma preocupação muito grande. Né? Vários estudos começaram a mostrar que os pacientes após UTI, continuam morrendo, continuam doentes. E com sépticos não é diferente, ou melhor, é diferente, é pior. Né? Então, esse é um estudo da Lívia, que foi minha aluna de mestrado, mostrando exatamente isso. Vocês vejam que a sobrevida dos pacientes sépticos é menor do que os não sépticos, menor ao longo do tempo. É um problema isso, e a Surviving teve essa preocupação, sugerindo, né, que já na UTI começa a se discutir prognóstico com os pacientes e com os familiares, inclusive. Tá? É recomendado discutir, exatamente pelo impacto que a sepse tem ao longo do tempo. Né? Então, virou uma recomendação. Muito bem. O que aconteceu, então, nesses 30 anos? Lá atrás, o centro de cuidado era estabelecido no controle do foco, antibiótico, ressuscitação, cuidado suportivo, ventilação mecânica. Bom, ao longo desses 30 anos, a mortalidade diminuiu. Também não, né? Não é que não diminuiu. Diminuiu, né? E muita coisa aconteceu, né? Lá no início, se usou até corticoide de dose tão alta, nos anos 80, 90, que era tipo, sabe, 1 grama lá de metilprednisolona, coisa né, de doses altíssimas, né? E aí foram se aprendendo, daqui a pouco, tá, vamos parar com o corticoide, porque eles tinham muita superinfecção, se dizia na época, né? Mas o corticoide voltou, não vamos dar tanto agora, então doses baixas, né? Essa dose de 200 miligramas por dia, que não é tão baixa, né? Sei eu se no futuro vai se dizer, vamos parar com o corticoide, até porque tem dúvidas sobre os benefícios do corticoide. Mas a mortalidade seguiu diminuindo. A drotrecogina alba, Chigres, perdão pelo pecado aqui, que é o nome comercial, mas a drotrecogina alba, proteína C recombinante, se entrou e saiu. Mas a mortalidade continua diminuindo. Controle glicêmico estrito, né? Próximo da normoglicemia, 150,
Opa, dá para ser mais liberal, né? 180, 200, vamos tolerar. Mortalidade seguiu diminuindo. Lá atrás, soro fisiológico para todo mundo. Aí veio recomendação para usar coloide, né? E salina, tanto faz. Aí veio a recomendação, não, coloide, né? Pelo menos os artificiais causam insuficiência renal, e talvez aumento de mortalidade, cai coloide. A mortalidade. Bom, agora nos últimos anos veio solução balanceada. Bom, os estudos estão negativos também com solução balanceada, infelizmente não mostrou grande vantagem, né? Assim, pelo menos usando de forma indiscriminada, né? Lá nos anos 90 que eu falei, aquele monte de mediador, se tentou um monte de coisa, pumba, caiu tudo, né? Oligol. Oligol é bom, né? Bom, nem tanto, né? Como é que é hoje? Continua o cuidado estabelecido em controle do foco, antibiótico, restauração rápida, né? Precoce, melhoria do cuidado suportivo. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas, mas talvez a gente esteja fazendo melhor. E isso é o que diminui a mortalidade. Essa é a mensagem principal. Então, o processo melhorou. Essa é uma mensagem importante nos últimos 30 anos para todos nós, né? Então, que o manejo das sepsis, principalmente em ambiente hospitalar, seja multidisciplinar, né? Uma colaboração entre especialistas para que o sucesso seja maior. Essa é uma recomendação muito importante, né? Esse talvez seja o maior aprendizado em 30 anos, na minha opinião. E existem evidências para isso, né? Tanto é que a própria Survivor recomenda, e na verdade é o primeiro item lá, se vocês forem ler os guidelines, né? Para hospitais e sistemas de saúde, recomenda-se o uso de um programa de melhoria de desempenho para o atendimento da sepse, né? Então, triagem melhor, né? E procedimentos, né, padrão para tratamento. É uma recomendação forte. Tem evidência? Opa, tem evidência. Eu trouxe esse estudo que eu considero histórico, lá do espanhol, do Ferrer, mostrando, é um estudo pré e pós, então, onde eles simplesmente treinaram e educaram médicos e enfermeiras em várias UTIs espanholas, mostrando uma diminuição de mortalidade no pré e pós ao longo do tempo, né? E tem estudos brasileiros, também esse é um estudo antigo, mostrando exatamente a mesma coisa, que existem, eu poderia estar quantidade de estudos mostrando exatamente a mesma coisa, né? Que ajuda, né? Fazer protocolos, né? E, e sistemas, né? Isso, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um grande hospital acadêmico, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a maior, inclusive, durante a pandemia, a gente alas nossas que triplicar de tamanho. Estou guardando há alguns anos, e eu vou dar um exemplo, esse é um trabalho que a gente publicou esse ano, mostrando que o nosso trabalho educacional, trabalho junto à farmácia para entregar o antibiótico, todo esse trabalho de gestão e educação deu resultado, né? Então, claro que esses dados são pré-pandemia, infelizmente durante a pandemia a gente não conseguiu estudar nada, nem coletar dados direito, mas veja que interessante, que trágico que era, isso que é o Hospital de Clínicas, que é um hospital bom, eu posso garantir para vocês, né? Em média, 6 horas para entregar um antibiótico, né, para o paciente, com 3 horas na entrega do antibiótico, e ao longo dos anos baixamos para 2 horas, né? Vejam aqui uma outra forma, né? O percentual de pacientes que receberam o antibiótico na primeira hora, que seria a recomendação, né? Subiu de 20% para 60% em 5 anos, mais ou menos.
mostrando que é possível melhorar, né, o atendimento da sepse, mas precisa de um esforço multidisciplinar, né? Aí nós temos enfermeiras, farmacêuticos, todos envolvidos, né? Essa é uma grande lição, talvez a principal ao longo de 30 anos, na minha opinião. Tá? Essa é a minha turma, né? A Miriam, a Jaque e o Rafa são os principais membros do grupo. Lembrando que a sepse mata mais que o infarto e o câncer, né? E tudo isso que eu falei teve a ajuda de muita gente, né? Principalmente o Jean-Louis Vincent, que foi meu mentor lá do meu doutorado, o Jorginho Pinto Ribeiro, que já é falecido, infelizmente, foi meu orientador de mestrado e doutorado, né, pelo Brasil, e um monte de gente que trabalhou comigo, né? O Glenn, Arnaldo, que muitos de vocês conhecem, o Daniel Debaquer, um monte de gente aqui da Santa Casa de Clínicas que fez trabalhos e mestrado me ajudaram nisso aí, nessa carreira, nessa jornada de 30 anos. Muito obrigado. Para você, Gustavo, Gilberto, eu vou primeiro abrir a palavra ao Mederlon Fernando, para ver se eles querem fazer algum questionamento, estabelecer alguma consideração. Mederlon Fernando. Muito bom, Gilberto. E assim, duas observações assim, né? Esses estudos que tu falaste aí, iniciais, né, na tentativa de suprimir a resposta inflamatória, eles falharam, né? Porque a resposta inflamatória ela é necessária para combater o agente agressor, né? Então, digamos assim, a partir do reconhecimento pelos receptores de reconhecimento padrão, essa ativação da cascata, né, os Toll-like, CD14, enfim, isso acaba desencadeando essa resposta, né, que a ponta vai ser lá, com citocinas, a cascata da coagulação, enfim. E tu deve lembrar disso, com certeza, o Ciro, Derlon, né, que muitos estudos experimentais nessa época, principalmente a partir da visão do Roger Bonn, mostraram que os animais, né, os ratos nocaute, né, para determinados receptores morriam mais, né? Então, eu costumo dizer, né, e eu concordo contigo, e já desisti de entender a cascata inflamatória há muito tempo, né? Aliás, qualquer cascata, não tem como, é impossível, né? E quando a gente acha que está entendendo uma, aparecem mais duas, três. Então, isso é um aspecto que é muito complexo, talvez com inteligência artificial aí, com o tempo, se consiga, né? E a outra coisa, eu gostei muito desse trabalho de vocês aí, que vocês publicaram no jornal lá da Índia, né? Porque, de alguma forma, ele retrata o trabalho do Kumar, né? De 2006. À medida que vai avançando, vai diminuindo o tempo de início do antibiótico e reduz a mortalidade, né? É quase, juntando aquelas duas figuras ali, dá mais ou menos assim, se sobrepõe, né? Fica muito parecido com aquela figura emblemática daquele estudo do Kumar de 2006, bem legal mesmo. É isso aí. Ah? Perfeito. Tem o Luciano aí com a mão levantada, Luciano? Boa noite, professor. Parabéns pela aula. A minha pergunta tem um objetivo um pouco diferente. O Dr. Ederlon patrocinou logo no início dos processos aí da gente aqui no servidor um curso que objetivava fazer as pessoas, os médicos, né, principalmente, reconhecer o paciente com sepse. E nós tivemos alguns questionários e algumas respostas até muito engraçadas, né? Por exemplo, uso de beta-bloqueador para ataque cardíaco do paciente séptico, né? Alguns colocaram isso. O que o senhor sentiu? Eu senti de uma visão muito positiva do reconhecimento da sepse com o passar desse tempo. Parece que os médicos passaram a reconhecer com mais facilidade, né? Muito obrigado. Bom, quanto a reconhecer, se os médicos aprenderam a reconhecer a sepse ou não, eu tenho dúvidas, viu, Luciano? Infelizmente. Ainda é um problema o reconhecimento da sepse, né? Mesmo que eu ensine os médicos, às vezes tem muita dificuldade. Veja que na UTI, nós somos intensivistas, a sepse não é um problema da UTI. Pode parecer
paradoxal estar falando isso. A sepsia é um problema fora da UTI, né? Onde começa no reconhecimento, que não é tão tranquilo, infelizmente, né? Porque se fosse tranquilo, muitas dessas intervenções precoces, se fosse tranquilo, aconteceriam. E não acontece. Em parte porque o reconhecimento é ruim, né? Mas com a educação melhora-se o reconhecimento, é possível melhorar, só que tem que ser contínua a educação, né? Isso que talvez seja a grande lição que eu acho que todos nós aprendemos, é isso. Tanto é que por isso que eu, o Ciro, o Anderlon, o Fernando, a gente está sempre falando sobre isso, sempre falando, né? A gente não cansa de falar, porque se parar de falar, infelizmente, a coisa retrocede, né? Mas, infelizmente, não é tão tranquilo assim o reconhecimento. Eu não sei qual é a opinião dos meus parceiros de idade sobre isso. Vamos ter que continuar insistindo em tentar ensinar. Eu acho que isso aí é um negócio sem fim. Mas, Gilberto, muito bom aí esse overview aí das últimas décadas. A gente, na verdade, é muito bacana porque a gente viveu isso, né? A gente acompanhou essa história toda. Eu diria aí, assim, os anos 90 das tentativas de bloqueio da cascata, os anos 2000 da empolgação dos estudos que pareciam que a gente tinha descoberto a pólvora, né? Achado a bala mágica para terapia intensiva. A década seguinte dos estudos desfazendo aquilo que a gente tinha acreditado na década anterior. Então, de fato, foram anos muito, muito intensos. Mas eu queria fazer uma primeira provocação, aproveitando uma coincidência tua, e você já destacou isso, da primeira tese que você orientou em relação ao azul de metileno e a tentativa de ressuscitação dele hoje, e até tem uma pergunta da Fernanda ali sobre isso. E eu queria que você fizesse um comentário baseado nessa percepção do comecinho e hoje. Por que você acreditava que o bloqueio do óxido nítrico há 30 anos atrás poderia ser uma coisa benéfica e por que hoje você já não tem mais essa empolgação, até para que isso possa servir aí de lição para os nossos residentes que só estão enxergando agora a tentativa de ressuscitar? Sim. Bom, não sei, vamos ver se eu consigo. Eu sei que tu deve estar pensando alguma coisa, que eu te fiz essa pergunta. Eu acho que assim, a empolgação nossa, jovem ainda, né, 30 anos atrás, era de tirar o paciente daquele quadro de choque, né, hemodinâmico o mais rápido possível. Parece que isso aqui era salvar o paciente. E ponto. Então, aumentar a pressão a qualquer custo parecia bom, né? Inclusive, isso durante na década de 70, se fez muito isso, e por isso se dizia que a noradrenalina era ruim, né? Se falava que a noradrenalina era inimiga do rim, né? Porque não se fazia restauração volêmica, mas se aumentava a pressão, dando noradrenalina. Então, nessa época, a ideia de dar azul de metileno, os inibidores do óxido nítrico, basicamente o que era? Era diminuir, trabalhar a vasoplegia e garantir que a pressão. Não era tanto no sentido do óxido nítrico como mediador inflamatório, né? Era mais nessa coisa hemodinâmica, né? Era essa empolgação que eu tinha e que outros tinham na época, né? Mas como o Fernando falou, a sepsia é muito mais complexa que uma simples vasodilatação, né? Então, é muito mais. Então, depois se viu que esses inibidores do óxido nítrico tinham problemas na pequena circulação também, né? Aumento de pressões na artéria pulmonar e eventualmente até falência ventricular direita, mas isso aí não precisamos entrar em tanto detalhe, porque talvez é a forma que a gente usava que era ruim, errada, né? Tanto é que se usa, não é que não se usa em vasoplegia, se usa azul de metileno em vasoplegia, né? A gente, talvez seja resultado, mas aí tem que ver a dose. Hemodinâmica. A questão da cascata com o inibidor do óxido nítrico, ninguém respondeu até hoje. Se isso é benéfico ou não. Isso não. Então, eu não sei muito bem o que fazer ainda com isso, né?
É que o óxido... Não sei se era isso, mais ou menos por aí que tu queria. Mas a verdade é essa, né? E é importante o pessoal entender que a gente segue aprendendo, ou segue tentando aprender, segue tentando entender isso, né? Eu acho, Gilberto, também o óxido nítrico é só um mediador nesse milieu todo, né? Sim, O fato dele inibir a guanilato ciclase não quer dizer que esteja resolvido o problema do óxido nítrico, porque a produção de óxido nítrico ela é estimulada, por exemplo, a nível mitocondrial também. Então, tem uma série de outros mecanismos que é como tu ter uma enchente ou um barco afundando com vários furos. Tu tapa um e tem o outro. E, às vezes, tu bloqueia né, uma alça dessas e a outra acaba se hipertrofiando, digamos assim, ela se torna mais intensa. Então, é muito complexo, né? Tem uma pergunta aqui do Guilherme a respeito do uso precoce de vasopressores, Gilberto. E aproveitando, né, em precocidade, o Guilherme também pergunta aqui sobre o emprego da inteligência artificial, sobre essa nova possibilidade em relação à sepse. Gilberto, na tua próxima apresentação, tu vai ter que usar a inteligência artificial, viu? isso. Tu sabe que para publicar paper agora, já faz uns 2 meses, a Elsevier e acho que outras grandes editoras estão pedindo para te fazer uma declaração que o paper não foi escrito com inteligência artificial. Não. Sinal dos tempos. Vasopressor precoce, acho que é uma boa pergunta, né? Quem não usou noradrenalina quando vê um paciente com uma pressão super baixa? Todos nós. Não tinha estudo, mas já tem estudo, mostrando que talvez seja benéfico. Talvez seja benéfico. Então, o uso precoce não parece ser um problema, ao contrário. O que não quer dizer em troca da reposição volêmica, tá? Isso é importante também dizer, né? Então, se ela iniciar precoce simultaneamente ou não, esse é o grande estudo que talvez esteja faltando, que um estudo definitivo, né? Mas fisiologicamente tem lógica da noradrenalina. Eu estou falando em choque vasoplético, sepsis, desde o início. Primeiro porque a noradrenalina ela não é um inotrópico desprezível. Quando eu falo inotrópico, eu quero dizer não necessariamente efeito direto, ainda que tenha algum efeito direto no coração, pequeno, mas pela forma que a noradrenalina estressa volume, né? Então, ajuda o retorno venoso e, portanto, melhora o débito cardíaco. Mas tem um outro efeito fisiológico que se fala muito pouco, que é um efeito fisiológico que todos nós temos, né? Quando a gente repõe volume, as paredes das veias tensionam e relaxam para acomodar esse volume, estressando menos volume. Isso é normal. Por isso que o efeito dos desafios nem sempre é tão fantástico. Com a noradrenalina, esse efeito é menor, portanto, mantém mais volume estressado. Então, o desafio é um pouco mais eficaz. Então, talvez seja interessante, isso aí eu não tenho resposta, mas já tem alguns estudos sugerindo que noradrenalina precoce está associada à diminuição de mortalidade e estudo observacional, e tem estudo intervencional em emergência sugerindo que seja bom também. Eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu não consigo deixar de usar noradrenalina se uma PAM tiver, sei lá, vamos botar um número para ser didático, 30. Eu não vou esperar o efeito da reposição volêmica, né? 1 hora, 2 horas, para ver se a PM sobe, né? Eu vou dar noradrenalina, né? De cara. Eu vou dizer mais, tem trauma, trabalho em trauma, portanto, hemorrágico, choques, que noradrenalina precoce é interessante, mas essa é outra controvérsia que eu não vou entrar. Quanto à inteligência artificial, eu não tenho a menor resposta, que eu não sei o que faz. Talvez, porque nem o Fernando falou, quem sabe a inteligência resolva o problema dos mediadores, né? E nos dê alguma resposta do momento de dar, qual o bloqueador, ou modular, ou sei lá eu, né? Não sei, não tenho resposta. Não, mas sem dúvida o racional de imaginar que, quem sabe, a gente pode usar isso para ajudar a diagnosticar mais cedo faz sentido. Ah, Resta sim, desculpe.
Sim. Resta Não, a não, gente, de é, alguma forma, comprovar isso mais adiante, mas que faz todo sentido, faz. não, tem razão, Edelon. Nesse sentido, eu acho que tu está perfeito, né? Existem os robôs, né, de diagnóstico, e tal, que talvez ajudem, né? Tudo bem Tem um lá que é o nome de uma menina lá que o pessoal usa em alguns lugares, que acho que é brasileira até, agora não me lembro o nome, que é a inteligência artificial que faz diagnóstico, pega os sinais vitais, recolhe dados e sugere que o paciente é cético. É Eu um não me cara lembro. de Curitiba, que até a filha dele morreu de sepse, aí ele morreu. Isso, É um cara de exatamente. Agora Curitiba. me deu um branco o nome, mas daqui a pouco vem. É o nome da filha, aqui. eu não lembro. O problema é que o atendimento do paciente septo é um paciente crítico, de uma maneira geral, é um sistema complexo, né? Então, a previsibilidade de sucesso em qualquer tipo de medida, aí, mesmo usando algoritmos aí mais sofisticados, é sempre passível de erro. Depende muito, porque as variações são enormes, né? São imprevisíveis. Eu não sou muito otimista, não sou tão otimista assim, não. Eu acho que vai continuar precisando de discernimento aí do médico, sabe? Do conhecimento do especialista, porque as coisas são muito imbricadas, assim, muito. A gente que tem isso há 30 anos ainda tenta entender, pô, imagina. Ciro, você está certo nesse sentido, mas se a gente parte da premissa de que, apesar de todos os trabalhos de educação, os médicos continuam tendo dificuldade em fazer o diagnóstico. E esses algoritmos, você ensina ele faz isso com Não, muita com certeza. facilidade. A ideia de que isso possa ser um grande auxiliar, eu acho que me Um parece bem. aplicativozinho que você vai lá, coloca o sintoma e o bicho. Sim, com certeza. É mais confiável do que o que a gente está vendo aí, né? Em O, relação à o, falha da educação que tem sido o vista. Gilberto, tem uma pergunta aqui do Amós, que eu acho até que você respondeu essa pergunta dele com um estudo. Boa noite, doutor Gilberto. Qual o papel da enfermagem na sepse para contribuir com a diminuição dos índices de mortalidade? O papel da enfermagem é fundamental. Fundamental. Primeiro, quem é que está à beira-leito, né? No caso do hospital, né? Quem é que está à beira-leito o tempo todo? É a enfermagem. Então, a enfermagem é fundamental em reconhecer sepsis. Da mesma forma, os processos, né? Essa coisa de antibiótico, né? O médico vai lá e prescreve antibiótico, né? Tic, 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 né? Computador ou a mão, seja lá o que for, né? Mas quem é que está nessa de correr atrás da farmácia, cobrar da farmácia e aplicar o antibiótico? Tudo isso é enfermagem, né? Então, a enfermagem é fundamental. Mas o número de profissionais da área da enfermagem num hospital, se pegar, né, sei lá, o Hospital de Clínicas tem quase 7.000 funcionários, tá? Metade, um pouco mais que a metade, são enfermeiros, técnicos e enfermeiros. Em torno de 3.000 e pouco. Então, tem que treinar esse pessoal, e isso quem é que treina? A enfermagem. Quem é que educa eles? A enfermagem. Então, o papel da enfermeira, do enfermeiro é absurdo, né? Não tenho o que dizer. Ciro? Oi, Tem uma pergunta aqui do GSIC, a respeito de identificar a reversão do choque para suspender o corticoide. Certo. O momento. são 12 corticoides. Qual o momento que identificaremos a reversão do choque posterior à supressão desse corticoide? Bom, a recomendação, assim, que praticamente todo mundo usa é assim, parou o vasopressor, para né, o corticóide. Essa é a grande recomendação, né? Eu, às vezes, paro quando a dose da nora é baixa e extremamente estável, assim, por horas, né? Baixa, aí tu vai me perguntar o que é baixa, nós podemos discutir, tá? E aí eu paro o corticoide com frequência. Eu não insisto com corticoide. Apesar de que eu gosto de corticoide,
né? Eu sou um dos que mais usa corticoide assim, no nosso serviço lá. A gente usa com um pouquinho de liberdade, né, em relação a outros, né? Mas, basicamente, é isso que eu não sei se era isso que a pergunta, quando parar, se é isso. É isso aí. Ah, O Daniel está com a mão levantada, Daniel. Pergunte. Primeiro, gostaria de agradecer pela exposição. Sempre gera bastante aprendizado as reuniões aqui. Mas eu gostaria de saber sua perspectiva a respeito das escalas que a gente hoje utiliza para identificação da sepse. A imensa maioria delas foi validada num cenário que não é o cenário que a gente enfrenta na UTI. Então, por exemplo, né, o que sofra para o pronto-socorro, a questão de CIRS que para a UTI não se aplica, que as especificidade seria muito, muito ruim, e outras escalas como NIOS, MIOS ou NIOS modificado, que são as escalas NHS britânicas que funcionam bem para o ambiente de enfermaria, deteriorização clínica, mas para a UTI especificamente, né, mesmo que a gente utilize o SOFA, que é o que a gente utiliza habitualmente, falar em duas novas disfunções orgânicas é uma coisa que, olha, ficou assincrônico na ventilação, pronto, perdeu a relação PF. Aumentou um pouquinho a droga porque demorou a diálise, ficou acidótico, tal, poxa, virou disfunção hemodinâmica. Então, eu gostaria de saber sua percepção a respeito do que se utiliza para identificação, né? Se você acha que é suficiente para terapia intensiva, principalmente porque você abordou a questão dos médicos não conseguirem identificarem, né, essa questão da sepsia ainda com acurácia. Daniel, eu vou dar a minha opinião, mas que não é só minha, tá? Eu acho que houve, depois da CEPS 3.0, dessas últimas definições, houve um pouco de confusão qual é o uso dessas definições. Estou dando a minha opinião, mas eu quero ver depois, eu quero até ter curiosidade de ouvir a opinião do Fernando Ciro, Ederlon e outros aí, quem quiser opinar, por favor. Essas definições têm, principalmente essas últimas, têm um papel muito importante, na minha opinião, que é torná-las elas mais específicas, tanto é que é baseado em Big Data e tudo, para permitir que se continue melhorando no conhecimento epidemiológico e se permita desenhar estudos melhores. Por quê? Porque para ver o efeito de uma intervenção, tu precisa ter definições melhores, ter grupo de pacientes mais homogêneos, né? Nós estamos falando de uma síndrome, não podemos esquecer, né? Não é um diagnóstico de uma doença, né? Para poder enxergar o efeito dessa intervenção. Dito isso, beira-leito, emergência, essas definições são boas ou são ruins? Quando se usa para triagem, elas são ruins. Se usa beira-leito para clínica, elas não são boas. Não são boas. Então, eu não tomo nenhuma decisão olhando essas definições, e o SOFA, essa questão do delta SOFA 2, não sei o quê, vem dessas definições. Tá? Eu não uso. Eu não gosto. Tá? Na UTI, eu me atrevo a dizer que a gente nunca usa. A gente discute o caso. Eu imagino que todos vocês façam a mesma coisa. A gente discute o caso. Se o cara tem uma disfunção orgânica, a gente diz, eu acho que isso é de uma infecção, a gente vai dizer que ele está séptico e vai fazer disparar todo o processo. Eu estou sendo sincero, não estou enrolando. Na emergências muito ocupadas, né, busy, como se diz em inglês, infelizmente, talvez algumas dessas escalas tenham lugar. Talvez. Mas não é o SOFA. CIRS funciona, me diz de todo o coração, quem não vai pegar um paciente pela mão que está com 39 de febre, que por um acaso tem um hemograma com 30 mil leucócitos, com desvio à esquerda, e que está sentindo mal. Tu vê, eu estou botando sentindo mal, não estou nem dizendo onde ele está sentindo mal. Sentindo mal. E tu não vai dizer que ele não está séptico? Pinóia, vai dizer que ele está séptico, sim. E tu vai selecionar ele, e tu deveria pegar ele pela mãozinha e dizer, vem cá, eu vou cuidar de ti. Né?
As escalas britânicas que tu falou, né, são boas, viu? São boas e funcionam em emergência. É claro que elas não são específicas para sepse, né? Elas são para triagem, muito para definir se o paciente interna no andar ou interna na UTI, sai da emergência, estando doente, não sai para casa, né? Fica no hospital, qual o setor do hospital. É mais para isso funcionar bem. Talvez para o primeiro atendimento, não sei não. Não sei não, sinceramente. Não sei. Estou falando de sépticos agora. Hã? Que mais? Era isso? Que mais perguntou? Me perdi agora. Eu acho que, no geral, era isso, Gilberto. Eu concordo com você. Eu acho até que aqui no Brasil se deu muita ênfase para essa questão da sepse 3.0, para diagnóstico, etc. Esse não é o propósito. E se vocês lembrarem, aí, reiterando isso principalmente para os nossos residentes, o doutor Gilberto, quando começou a apresentação dele, citou um dos primeiros estudos dele, a dificuldade que ele teve para fazer uma espécie de meta-análise sobre a sepse, porque cada um dizia uma coisa diferente. Então, a gente precisa de padrão. E, pela primeira vez, a gente buscou padrão baseado em dados, e não apenas na opinião de especialistas. E isso, claro, criou um pouco mais de especificidade para esses critérios. Então, eu acho que o propósito dele, ele é muito melhor, foi um progresso. E, claro, pode ser que daqui a alguns anos a gente aperfeiçoe mais, melhore mais. Mas Isso aí. você vai continuar usando aí os critérios de Sears para triagem. Eu acho que eles são muito bons para isso, claro. Enfim, acho que a gente no Brasil estressou demais isso. Houve uma polêmica desnecessária aqui no Brasil acerca dos novos critérios. Essa é a minha impressão. Tem mais alguma questão? Quando associamos nora e vaso, no momento do desmame, qual damos preferência para desmamar primeiro? Você perguntou para a pessoa certa, Fernando. Quem opina? Eu vou dizer como é que eu faço. Então, Eu sempre tiro a vasopressina antes. Se eu botei a vasopressina como segunda droga, por que ela vai ser a última a sair? Pronto, respondi. Tá certo. Não é o que a literatura mostra. A Data Vênia, ilustre palestrante. Tem vários estudos assim de 2017 para cá, 2019, que recomendam retirar a vasopressina depois da nora. Não sei. Data Vênia, Fernando, tem estudos mostrando as duas coisas, viu? Isso. Tem estudo que mostra o outro lado também. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que tá meio aberta, apesar de que a minha preferência é tirar a nora antes, mas é uma coisa que está aberta. Como E por que diria a minha preferência de tirar a nora antes? Porque você titula, né? A vasopressina é um negócio que liga, desliga. Então, eu prefiro titular, mas é um negócio que está aberto ainda, com toda certeza. Esses estudos aí são, assim, do ponto de vista de desfecho, eles são nada, né? Eles são desfechos quaternários, eu diria, né? Sabe? Menos hipotensão, períodos de hipotensão, umas coisas assim, não sei. Eu não. Eu, sinceramente, não é um tema que me empolgou, assim, me interessou em particular. Né? Mas pode ser. Talvez, se alguém mostrar episódio de hipotensão, coisa que vale, eu começo talvez me interessar. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Você, obviamente, citou aí o estudo do Rives, o estudo da Vandenberg, e eu lembro que eles foram publicados no mesmo número do New England, em 8 de novembro de 2001. E no Congresso Mundial de Terapia Intensiva lá em 2001, eu acho. Sydney.
Eu estava no congresso, eu assisti às 2 apresentações. Eu não conhecia previamente nenhum dos dois. O Rivers era fora da terapia intensiva, né? E a Vandenberg também, ela não era muito de UTI, ela estudava muito hiperglicemia, né? Devia ter Mas, ficado. enfim. E eu diria que esses 2 estudos monocêntricos talvez tenham sido os 2 estudos em que a translação da evidência científica para o dia a dia tenha sido a maior. Eu não lembro de ter visto 2 situações que, depois da publicação do estudo, todo mundo passou a adotar isso nas suas UTIs com uma rapidez assim, impressionante. Todo mundo É fazia verdade. early go e todo mundo fazia controle glicêmico, enfim. E aí é curioso que todo mundo sabe das limitações dos estudos unicêntricos, né? E as críticas começaram a surgir logo em cima em relação aos 2 estudos. O alemão lá, era o grande crítico do Vandenberg, O Bruno Rossi, que trabalhava com vamos lembrar o nome. lá de Jena, Sim, Reinhardt. Reinhardt. Ah, o Conrad, O Konrad Reinhardt era o grande crítico da Vandenberg, né? E o grande crítico do Rivers era o de Pittsburgh, lá, o autor do Process, Derek Angus. o Derek Angus. Então, Derek. era assim uma coisa. Todo congresso que você ia era um pró e con danado. Aí o curioso disso é que, alguns anos depois, quando surgiram os grandes multicêntricos, o Naishuller mostrou que a intervenção de controle rigoroso da glicemia matava. Ou seja, veio um estudo em que o resultado da Vandenberg se mostrou negativo. E demorou um pouco mais com o Process para sair a revisão do estudo do Rivers, que foi neutro, não mostrou aumento de mortalidade. Mas eu fico com a sensação de que, apesar de que o estudo do Rivers foi neutro, os novos estudos, diferente da Vandenberg, que o resultado foi contraditório, as críticas ao Go sempre foram muito mais intensas. Você tem essa impressão também, Gilberto? Ou você enxergou esse fenômeno, essa sequência de acontecimentos um pouco diferente disso? Qual foi a tua percepção disso? Olha, eu não sei. Em parte, acho que sim, mas tem um ruído, né? Tu deve saber isso. Nós todos, acho que estamos acompanhando a medicina intensiva há tantos anos. Tem um ruído no estudo do Rivers que atrapalhou, que é aquela ideia de que ele usava o catéter de fibra ótica para a medida da saturação venosa central e que a indústria estava por trás disso e tal. Bom, eu não sei, eu não tenho informação de cocheira que comprove que havia um conflito de interesse, coisa que vale. Eu acho que um pouco foi, posso estar enganado, um pouco foi isso. Vou dizer mais. Como ele não era um grande cientista, né? Ele não era um prócer da medicina intensiva, ou da medicina de emergência, né? Também tinha um pouco de preconceito contra ele. Então, acho que misturou muita coisa. Estou dando a minha opinião agora. Tá? Uma pessoa que trabalhava em Detroit, um hospital de periferia, né? Comunitário, o cara era negro, etc., e tinha essa história ainda. Então, eu não sei se tem verdade nisso ou não, se tinha preconceito nisso ou não, mas acho que tinha um pouco isso, minha opinião. Agora, tem uma coisa muito interessante nesses grandes 3 estudos, né? No inglês, no australiano e no do americano do Angus, e eu não me lembro em qual deles, eu tenho a impressão que é o do Angus, que o Vansan pega e destrói o estudo, porque eu acho que 80% dos pacientes foram arrolados em horário comercial. É o inglês, foi o inglês. De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Quer dizer, pô, os caras não fazem sepse à noite nem no final de semana, né? Então, aí é um viés de seleção terrível, né? Pô, então, para vocês verem que o Ciro um dia desses mandou um artigo aí para nós muito interessante, né, Ciro?
232 tipos de vieses em pesquisa clínica existem, ou pelo menos relatados até agora. É isso, não é, Ciro? Em torno de 235, se eu não me engano. Então, esse viés desse estudo em inglês aí, ele é mortal. E o Van Sant foi em cima, né? Ele nem gosta de dar uma canelada, né? Então, ele deu uma bela jabeada no estudo. Quer dizer, pô, então, o que vocês estão querendo, né? Embora o estudo do Rivers, né, naquela vez, Ederlon, né, que a gente trouxe o Nathanson ali em 2008, ele relatou assim uma série de limitações também, né? Lembra? Que o Nathanson... Omissão de pacientes, retirou o paciente do grupo da... O Nathanson foi um dos revisores do estudo original, né? Não, mas eu acho que até a gente tem que reconhecer que tanto o estudo da Van der Beek quanto o estudo do Rivers, eles deixaram um legado importantíssimo para a especialidade, que é o conceito de que hiperglicemia é prejudicial e de que a gente tem que, de alguma forma, se preocupar com isso, e de que a ressuscitação não deve se basear só em normalizar sinais vitais, tem que cuidar da perfusão, e isso mudou de fato na nossa especialidade. Então, são legados aí em contexto dos dois, né, Gilberto? Sem dúvida. Não, sem dúvida. A minha ciência... Alguém falou alguma coisa? Assim caminha a ciência, tentando provar que está errado, porque é sempre isso. Legal. Ciro, acho que já demais do Gilberto aí. Uma pergunta não, né? Eu acho que está... Foi muito bom, Gilberto, muito produtiva aí a reunião, muito rica em discussão aí, você tem uma apresentação histórica, literalmente. Agradecer e contar com você aí em outras ocasiões, aí nas nossas sessões aí, que você enriquece muito. A sua participação é importante, né? Obrigado aí, pessoal. Vocês querem fazer algum comentário aí, Fernando? Não, só agradecer ao Gilberto aí. Obrigado aí, Gilberto. Pessoal, até a próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço, Gilberto. Tchau. Estou às ordens. Está. Um abraço. Tchau, obrigado.